Assim, gente, o que eu vou te falar nesse vídeo eu gostaria de ter descoberto antes. Porque, assim, apesar de eu não ser muito velha, se eu tivesse aprendido isso antes, eu teria muito mais aproveitado as coisas que eu já fiz, assim. E por causa que eu sou uma pessoa, assim, muito pão dura. Então, esse vídeo, assim, é mais pra você que não é só economista, você é pão duro mesmo. Tem algumas coisas que você sabe. Se aconteceu isso aqui com você, você tem que assistir esse vídeo. Se você já quis, assim, comprar algo e aí foi lá e você viu que tinha uma versão mais barata e aí você foi na mais barata e depois, tipo assim, mais barata pouca coisa, não é um preço assim que vai fazer muita diferença na sua vida e depois você ficou se arrependendo de não ter comprado essa versão, porque você sabe que você seria mais feliz com essa versão e principalmente se é algo que acontece com muita frequência com você, fica nesse vídeo, cara, que eu vou te ajudar a resolver isso, porque é muito importante que você pare de fazer isso. Porque se você é assim mais puxado para um lado de guardar dinheiro, mão fechada que nem eu, você talvez esteja confundindo ser economista com ser mão de vaca mesmo. E ser mão de vaca atrapalha. Então assim, gente, para você não se sabotar, você tem que saber diferenciar primeiro. A diferença, uma pessoa economista é aquela pessoa que guarda dinheiro de forma inteligente. É um dinheiro que assim, talvez ela vai precisar. Então, ela guarda esse dinheiro, mas não é um negócio de tipo ela ficar com a mão fechada de não gastar por uma coisa que ela precisa gastar agora. Ou senão nessa situação aqui que a gente falou, a pessoa queria uma coisa, mas tinha uma versão mais baratinha, aí ela foi na mais baratinha e se arrependeu e queria a outra. Essa pessoa fica infeliz, né? Então, assim, essa que é a diferença. Uma pessoa mão de vaca, que, assim, a gente até brinca, né, Fê? Leva na brincadeira, mas é muito sério, porque você acaba não aproveitando. Então, assim, é basicamente isso. A pessoa que é mão de vaca é essa pessoa que não usa esse dinheiro para a felicidade dela, ela acaba economizando demais e ficando triste depois, gasta dinheiro do mesmo jeito e fica triste. E também guarda para, assim, não aproveita esse dinheiro de alguma forma. Já falando nesse vídeo, não tem nada a ver com finanças, tá? Eu vou falar mais pro lado do seu desenvolvimento. Como você não gastar, ficar sendo mão de vaca demais, não te ajuda a evoluir, não te ajuda a se autoconhecer. Enfim, eu não tô te falando pra você ficar, não guardar dinheiro, porque eu falei aqui, essa pessoa ficar fechadinha. Eu não tô te dizendo pra você começar a não ter um fundo de dinheiro, vamos dizer assim, que eu esqueci agora, mas um fundo de emergência. Eu não tô falando pra você, tipo, sair gastando sem mais, não guardar, não ter um dinheirinho ali guardado pra se alguma coisa acontecer. Eu tô falando quando a coisa já tá acontecendo e a pessoa não gasta, ela precisa gastar e não gasta, ou senão ela já tem, assim, bastante dinheiro e ela não investe nela mesma, não investe nas coisas dela, mesmo que, assim, não seja uma urgência. Tipo, a pessoa, os amigos chamam pra uma sorveteria, só que ela fica num estado de alerta e não gasta o dinheiro não gasta dinheiro com isso. Ela acaba não aceitando pra não gastar esse dinheiro. Ou senão, o segundo problema, ela até vai, mas ela não gasta lá no picolé que ela gosta, ela gasta com que é R$ 2 mais barato. Aí ela fica meio que infeliz por não ter, lógico, não ter comprado o que ela queria e assim, por bobeira. Já o economista é o quê? Aquela pessoa que guarda dinheiro com consciência, tem o fundo de emergência dele e principalmente gasta de uma forma inteligente, não é um gastador também não é disso que eu tô falando. Então, assim, gente, eu já dei spoiler do primeiro problema, que nós vamos falar primeiro dos problemas para ir te convencendo aos poucos, porque, assim, que nem eu, talvez eu falei que eu gostaria de ter ouvido isso, eu gostaria se eu tivesse visto até o final, porque se eu visse, assim, de primeira pessoa, só me falasse os problemas, eu acho que eu não ia clarear, assim, minhas ideias muito, não. Porque, pra mim, assim, se eu não assistisse até o final, eu não ia entender como é que resolve, e também se eu visse só o primeiro problema, assim, eu ia percebendo, tá, isso aqui realmente atrapalha, mas assim, eu não ia saber muito como resolver, então fica até o final. O primeiro problema é justamente, eu já dei um spoiler dele, que é você não aproveita as coisas que você tem à frente. Tipo, você vai em bora supor, uma sorveteria. Aí, que nem o exemplo desse cara aqui, você vai lá e tinha o sorvete que você queria, que era, assim, uma diferença não muito grande. Mas não bora fazer de R$ 2, que eu espero que você não faça assim. Eu já fiz isso aqui, tipo, ir numa loja por causa que 10 centavos mais barato. Mas assim, voltando ao exemplo. O sorvete que você quer era uns R$ 20. E aí você vai lá e pega o mais baratinho, que é R$ 10.
mas você tinha esses 10 reais a mais, você não gastou porque você ficou assim, ah, mas é mais caro, não vale a pena. Vou nesse daqui que já é garantido que é gostoso, eu já sei que é bom, e talvez esses daí que você queria mais pra saber como é que é. Aí você não gasta dinheiro com essa experiência. E aqui já entram os dois problemas. Primeiro, você não fica feliz porque você não teve o que você queria. E assim, gente, eu tô dando esse exemplo aqui para pessoas que assim, você tinha a condição de comprar, mas você não comprou porque você foi muito mão de vaca. Você ficou olhando muito o preço assim e falou, não, vou no mais baratinho. Aí ó, aqui o problema que dá. Por você ter ido no mais baratinho, você não experimenta uma coisa nova. Então você não tem aquele autoconhecimento. E também, gente, você começa a ter uma mentalidade mais de escassez, porque você fica meio que em sinal de alerta. Ah, se eu gastar mais, eu tô ferrado. E parece que assim, isso uma vez realmente não vai dar, mas ao longo prazo, se você é uma pessoa que tipo já fez isso que nem eu, ir num lugar que é um pouquinho mais longe para economizar 10 centavos, cara, com o tempo isso vai começar a grudar assim na sua cabeça, você vai ficar com uma mentalidade de escassez. Na sua cabeça tudo tá acabando, você não aproveita as coisas, você não experimenta coisa nova, então você não tem esse autoconhecimento, você não descobre coisas novas, porque você fica sempre preso àquela certeza que você já tem. Tipo, nesse da sorveteria, a pessoa já tem certeza que o sorvete que ela quer, o sorvete de morango dela, é gostoso. Aí ela sempre fica nessa. Aí assim, a pessoa lá da sorveteria lançou um sorvete de banana. Aí você ficou curiosa assim, ah, será que esse trem é bom? Só que você não se desenvolve, você não descobre se aquilo era algo que você iria gostar, porque você não experimenta. Então esse é um dos primeiros problemas e um dos piores aqui também, que primeiro, você não desenvolve um autoconhecimento. Então talvez você gostasse tanto de banana que ia te deixar muito feliz, cara. E aí esse do autoconhecimento já pode dar dois problemas e duas vantagens, né? Porque se você não vai, você fica triste e também não se conhece melhor. Então assim, se você ficou até agora, já viu os problemas, agora vamos ver como é que resolve isso. Que é meio que óbvio, né? A partir de agora, você começar, só que não vai de uma forma louca. Talvez você veja isso aqui, ficar animado, você tá querendo ter um estilo novo, você já via antes, e realmente eu tenho que começar a ter meu autoconhecimento, e pra mim ter ele, desenvolver esse estilo, eu tenho que investir nisso aqui. Aí você vai lá e sai gastando como doido. Então é muito importante você avaliar todo o contexto. É importante você investir no seu autoconhecimento, investir em você mesmo, mas também é importante você lembrar das coisas que você já tem que gastar ou tem que pagar. Então assim, gente, mas pra você parar com essa mania, se você também chega em algum lugar e aí, bora supor, na sorveteria de novo, bora continuar com essa linha, tem um sorvete mais caro e você tem como pagar, você arrisca, cara, vai lá e dá uma chance. Vai lá e gasta com esse sorvete que você quer, com esse sorvete de banana que talvez você se arrependa depois. Mas assim, gasta que vai ser descubra. Mas assim, também pode ser o caso de você não tá com dinheiro na hora, mas você gostaria de experimentar. Tipo, você sai com dezão pra ir na sorveteria. Aí você vai lá e seu sorvete favorito é o de chocolate. E aí, assim, quantia barata. Nesse caso aqui, você nem tem que gastar mais. É só pro seu autoconhecimento mesmo, você descobrir coisas novas. Aí, você não precisa gastar mais nesse exemplo aqui, no caso. Nesse daí, você já quer no primeiro exemplo que eu dei, você quer uma coisa mais cara, eu te aconselho você gastar mais. E, assim, esse daqui mais pra você ir acostumando, que com o tempo você acostuma a começar a ir pra coisas novas. Porque assim, se você é que nem eu sou aquela pessoa que geralmente tem o sorvete favorito e assim, só pede dele. Eu era, né, no caso, tem uma calça favorita, um tênis favorito e só compra dele. Então minhas coisas é muito igual, não tem assim uma mudança. E assim, o que eu comecei parar com essa coisa de ficar sempre no mesmo e começar a me conhecer melhor, meus gostos mais. Tipo, se você vai em uma sorveteria e se você já tem o picolé lá de morango, que é seu favorito, cara, arrisca aí no de milho, pelo menos dessa vez, só porque você ficou curioso, assim, vou nesse de milho, vou pular esse assim, eu já tô acostumado, sempre a mesma coisa, sempre o de morango. Procura ir em uma coisa diferente, pelo menos uma vez, porque, assim, eu tô dando esse exemplo de milho porque as pessoas, eu já vi tanta gente criticando o de milho que nem nunca experimentou e depois que experimentou gostou. E assim, gente, ele é muito bom e as pessoas subestimam o picolé de milho e ele é bom. Mas assim, basicamente a ideia é você, quando você for em um lugar, se tem uma opção mais cara que você quer, vai nessa, mano, se você tem como pagar. E se, tipo, é tudo o mesmo valor, você já tem o dinheiro,
e você já está acostumado a pedir sempre a mesma coisa, procura pedir uma coisa mais diferente para você se conhecer, porque talvez você tenha um gosto assim mais diferente, talvez da outra opção você goste mais, talvez você não goste, mas de qualquer forma, pelo menos você tentou e talvez nós vamos dar, né, assim, pensar positivo, talvez você descubra que você gostava mais desse. Enfim, se esse vídeo te ajudar e você gostar dele de alguma forma, não esquece de curtir e seguir também o canal aí pra dar uma força pra mim, pra me ajudar e te ajudar, porque você curtindo, você meio que seu algoritmo entende que você gosta desse tipo de conteúdo e começa a aparecer mais desses conteúdos pra você.